Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 5 de maio de 2025. Isso aqui trata de uma notícia antiga, mas que não morreu. Essa notícia, Eduardo e comitiva articulam nos Estados Unidos punições ao Brasil. É isso que o Eduardo, está lá nos Estados Unidos trabalhando diariamente. A família Bolsonaro trabalha para conseguir sanções ao Brasil. Enquanto as pessoas trabalham para melhorar o país, né, o ideal seria, eles trabalham ao contrário, puxando para trás para ver se conseguem algum tipo de sanção ao Brasil. Perderam a eleição e querem melar o jogo, estragar o país. Folha e Globo praticamente repetem a mesma matéria, porque houve, a partir do Eduardo Bolsonaro, a divulgação de que chegaria ao Brasil uma comitiva que viria aqui para punir o Alexandre de Moraes e sancionar o Estado brasileiro. O jornalista Jamil Chad acabou fazendo a pergunta lá à embaixada dos Estados Unidos acabou divulgando uma nota. E esta nota acabou sendo a fonte onde a Folha em cima e o Globo embaixo praticamente dão a mesma manchete. Embaixada confirma visita ao Brasil de coordenador de sanções do governo Trump para discutir segurança. O Globo, Trump envia ao Brasil coordenador de sanções para discutir segurança. Folha, segundo a assessoria da embaixada, a delegação será chefiada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do governo, do órgão. Aspas, ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e tráfico de drogas. E o Globo, isso cita também trecho da nota do COIS. O Departamento de Estado enviará uma delegação a Brasília, ele participará como a Folha. A Folha diz, a previsão é de que ele desembarque na capital federal nesta segunda. A visita de Gamble foi alardeada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, fonte da pauta, fonte da matéria. Eles ficam abastecendo a mídia com notícias falsas que eles tentam transformar em fato, em notícias verdadeiras. Né? O Globo vai pela mesma coisa. A viagem de Gamble, aqui, em vez de alardeada, escreveu alerdada, errou aqui, pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Agora, aqui vem a fonte, olha só. No seu perfil no X, o Eduardo Bolsonaro retuitou uma postagem de um jornalista dos Estados Unidos chamado Mário Naufal. Certo? Então, vamos ver aqui. Aqui está o que escreveu o Naufal. E aqui está traduzido. Chefe de sanções do governo Trump vai ao Brasil, juiz da Suprema Corte na mira. Veja bem, isso é uma notícia, ele escreveu isso no dia 2, sexta-feira. O coordenador de sanções do Departamento de Estado, David Gamble, chega ao Brasil na segunda-feira para discutir possíveis punições contra o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que autoridades de Trump consideram promotor de censura e perseguição política. Eduardo Bolsonaro organizou a visita durante sua licença das funções parlamentares para permanecer em Washington.
Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Fontes indicam que a Casa Branca está considerando sanções não apenas contra Moraes, mas também seus juízes assistentes e o procurador-geral Paulo Gonet, embora penalidades contra o próprio governo Lula não estejam sendo discutidas no momento. Agora aqui vem fonte, Metrópolis, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro soprou para o Metrópolis, depois ele soprou a matéria do Metrópolis para o jornalista dos Estados Unidos, para depois ele retuitar como se aquilo fosse uma notícia dos Estados Unidos. Mas foi ele que passou isso tudo. Ele que criou isso tudo, que acabou virando essa história, que é isso que eles buscam o tempo inteiro, influenciar a imprensa. Aí aqui a Folha vai e segue esclarecendo tudo. A nota da Embaixada Brasileira, porém, não trata dessa possibilidade. O Brasil diz que a visita, na verdade, é aquilo para que a embaixada falou, que isso já estava acertado antes com o governo do Lula. Eles aproveitaram que sabiam que ia vir essa visita e criaram esse fato, né? Ainda assim, até este domingo, segundo pessoas próximas do senador Flávio Bolsonaro, havia a perspectiva de encontro. Segundo Eduardo Bolsonaro, a segurança pública também será tema das conversas com o irmão. Provavelmente, ele pode encontrar com o Flávio Bolsonaro, como senador da República, para tratar do tema que ele veio tratar aqui, que é a segurança pública. Ele afirmou que em reuniões com integrantes do governo Trump na semana passada, ele, Eduardo, sugeriu, a pedido de Flávio, que os Estados Unidos declarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Veja bem, a exemplo do que o presidente americano fez com o Trem de Aragua, facção venezuelana. Isso permitiria até que imigrantes brasileiros presos lá nos Estados Unidos, ligados a essas organizações, pudessem ser enviados para a prisão em El Salvador. Ele quer mandar brasileiro para El Salvador, o Eduardo Bolsonaro. Aqui, ó, Bolsonaro sai do hospital e fala, mesmo com veto médico, Bolsonaro cogita ir a ato da anistia. Você veja quanto tempo o Brasil está discutindo essa anistia, que todo mundo sabe lá desde o início, que mesmo que fosse aprovado, seria barrada no Supremo. Eles ficam pautando inutilidades. Ficam pautando inutilidades o tempo inteiro. É um absurdo. O objetivo deles, desde o início, é um só. O Bolsonaro, o Eduardo, está lá para pressionar o governo Trump. Esse fato de atacar o Alexandre de Moraes é porque eles querem, na verdade, o seguinte: eleição no Brasil só vai ser democrática se tiver Bolsonaro nas urnas. Eles querem o Jair Bolsonaro nas urnas, disputando a eleição de 2026. Então, eles estão lá fora vendendo essa ideia de que o Alexandre de Moraes censura, de que o Alexandre de Moraes persegue, de que o governo Lula é autoritário, para conseguir que o Brasil fique no mesmo patamar de Venezuela. Só que, para azar deles, o governo Trump está indo descendo ladeira abaixo. O tarifaço do Trump não foi nem um tiro no pé, foi um torpedo no pé. Ele agora está se humilhando, fingindo que não, mudando de assunto, mas teve que pedir arrego para a China. A verdade é essa. Então, eles topam qualquer coisa. Você vê a humilhação. Outro dia, o Bolsonaro postou lá na rede as entranhas, lá no Instagram. Ele postou as entranhas. É uma loucura, tudo isso para manter o foco sobre si.
para manter essa expectativa nos eleitores dele e para manter essa pressão no governo brasileiro. E a mídia se presta a isso, Folha, Globo, vão postando notícia conforme... o Eduardo Bolsonaro fala uma coisa, eles vão e postam, ficam divulgando. Não sei como é que eles não botaram na primeira página a foto do intestino lá do Bolsonaro. Entendeu? É uma loucura isso. É uma loucura isso. E, no entanto, nós estamos nas mãos, porque não temos regulação das redes sociais, que é outra coisa que eles querem, que o Brasil, que é uma coisa que eles reivindicam lá para o Trump, que eles sancionem o Moraes, porque o Moraes proibiu perfis que divulgavam fake news. Eles querem... O objetivo deles é que, em 2026, o Jair Bolsonaro esteja na cédula, junto com ele, a liberação das fake news nas redes sociais, para ver se eles conseguem derrotar o Lula. Então é isso. A fonte dessa notícia mentirosa é o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele postou um jornalista lá dos Estados Unidos, mas o jornalista estava postando uma matéria, uma coisa que o Eduardo plantou no Metrópolis e jogou de volta para os Estados Unidos para poder repercutir aqui. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Pois é, Melo, inacreditável, né? Esse caso do Bolsonaro publicando foto do intestino. Aí Eduardo Bolsonaro dizendo que vem o funcionário do governo americano para sancionar o Moraes. Enquanto isso, né, a Câmara dos Deputados está lá falando sobre manobra para a anistia do Bolsonaro. Aquela manobra que seria alternativa à anistia, né? Um assunto que não interessa a ninguém, a não ser ao próprio Bolsonaro, pautando a política e o noticiário nacional no Brasil, né? Enfim, o tempo inteiro. Agora, eles estão fazendo o papel deles. E a mídia, que devia ter uma participação crítica em relação a isso, fazer jornalismo, sabe, se deixa usar deliciosamente, porque está fustigando o governo Lula, mantendo uma candidatura de direita, né? Inclusive escondendo o que está acontecendo em São Paulo, lá, né? O governo Tarcísio, querem botar no Brasil o Tarcísio de Freitas, com escolas militares e com a polícia, com os PMs do Tarcísio, do Derrite, dando aula nas escolas de política e ética para os estudantes pobres, né? Porque os ricos não vão estudar nas escolas militares, né? Do Tarcísio. Está sem som, Arthur. Importante o Fórum Mídias de hoje, porque mostra que já houve violação da soberania do Brasil na própria decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos. Ele gera as fake news, gerou a fake news do encontro do pai dele com este funcionário. Vamos ver se vai acontecer ou não. Ele está dizendo que sim, ele insistiu ontem à noite, sim, teremos este encontro. Nós ficaremos sabendo esta semana. O que não seria de espantar um ex-presidente, podem muito bem falar, olha, vamos lá encontrar. É de extrema-direita como o Trump, quer dizer, mas é pautado por eles. É pautado por eles. Não há nenhum interesse do governo dos Estados Unidos nisso. É pautado por eles. Agora, o que o Bolsonaro vai falar? A mesma que fala aqui. Assim como o Flávio Bolsonaro, um senador medíocre que vive daquelas picuinhas. Não é? Então, o objetivo é isso, é levar o negócio do terrorismo, ali da tríplice fronteira. A pauta deles é isso, trazer prejuízo para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Já que perderam a eleição, então tacamos fogo no país.
É aquilo. Mostra as entranhas. Eles estão mostrando as entranhas, o que são. Aquela imagem do Bolsonaro é metafórica, é o que é o que eles estão fazendo. Agora, é incrível, porque os caras são filhos e não viram para o pai, sossega, cara, você está se recuperando aí. Não, se expõe, vai lá. Porque eles vivem disso. Se o Bolsonaro morre, acaba Eduardo Bolsonaro, acaba Flávio Bolsonaro, acaba Jair Renan, acabou. Grande parte desses caras que ficam em volta dele só existem por causa do Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro morre, acabam todos eles. Não se elegem para nada. Não se elegem para nada. Então, eles ficam aí, mesmo sabendo que é risco de vida. O Bolsonaro, a gente, independente da opinião que a gente tenha sobre ele, ele é um idoso, doente, se recuperando de uma cirurgia que, a ser verdadeira ao que o médico disse, foram 12 horas de uma cirurgia muito complicada, difícil, e o cara fica se expondo. Em vez de recolher, deixar ele repousar, ficar bom. Se gostassem do pai mesmo, eu falava, pai, fica quieto aí, vamos ficar bom, você tem que ficar bom, entendeu? Não, vou falar isso, não, deixa, depois você vê isso. Não, vai para a rede, bota ele, deixa ele postar, deixa isso, deixa aquilo. Ficam incentivando ainda. É impressionante. São urubus, em volta da carniça do pai. Isso aqui é incrível. Gente, isso aí, Antônio Melo. Muito bom para o Mídias hoje, viu, Melo? Parabéns. Tá bom, obrigado. Até amanhã com mais um Fórum Mídias. Valeu, Melo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.